De fato, a mulher, se soubesse o poder que ela tem nas mãos, a nossa vida seria uma bênção ou seria um grande problema, porque algumas usam esse poder para destruir a família das pessoas. Você que está aí nos assistindo como mulher, entenda uma coisa, vez por todas. O seu desafio maior não é tentar controlar o seu marido, não, o seu desafio gigantesco é controlar você mesma. Quando você se controla, a sua perspectiva amplia e você consegue ensinar para ele, para os filhos, o que eles precisam aprender para tornar-se de fato um homem que seja uma bênção para você. A mulher, quando entende isso, ela pode fazer da vida do homem uma bênção de fato. Tininha, é desafiador mesmo a mulher se controlar para lidar com toda essa demanda da casa, como se fosse uma vice-presidente, parece que é menor, não é menor. Como lidar com isso, Tininha? O que você disse realmente é um desafio, né? A mulher se autocontrolar, né? Porque se ela se descontrola, ela perde tudo, né? Mas ao mesmo tempo, a mulher ela não pode se desvalorizar, porque o homem é o líder da casa, né? A mulher é a administradora do lar também, né? Então, juntos eles fazem uma parceria. Ela é como se fosse uma copiloto de uma aeronave. Né? O marido está dirigindo e a mulher está ali assessorando, está falando e tal. E é tão importante quanto, não é menor que isso, não é? Eu li no livro que é o presidente e o vice-presidente. Então, são ambos importantes, né? Não é menor nem maior, são papéis diferentes. Olha, Tinha, essa questão que você colocou é muito importante, a mulher como conselheira. Como você consegue perceber, como a mulher pode usar essa sabedoria para conduzir esse processo de ensinar, de aconselhar o esposo? Ela vai direto, vai reto? Como é que ela faz para conseguir persuadi-lo? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ser o exemplo. Eu acho que muitas vezes a gente quer cobrar do outro aquilo que a gente não faz. Então, eu acho que você começa tudo com exemplo. E, assim, na Bíblia, a gente tem, assim, um grande ensinamento para a gente adquirir essa sabedoria, né? Então, eu acho que o estudo da Bíblia faz com que a gente adquira também essa sabedoria de saber lidar e fazer com que a outra pessoa te ouça. Porque para a pessoa ouvir o seu conselho, ela tem que te respeitar. Opa, essa né? é importante. Porque ela não vai ouvir um conselho de uma pessoa que ela não respeita. Você sabe de uma coisa? Deixa eu cortar seu comentário, que é muito interessante que você fez, mas o homem não dá valor para a mulher além daquilo que ela dá para ela. Eu queria que você reforçasse isso, porque às vezes a mulher pensa que ser humilde, ser auxiliadora, ajudadora, ela permite ser humilhada. Não é ser humilhada, ser humilde, né, Tininha? É reconhecer seu valor, suas qualidades, suas debilidades, e isso gera no homem respeito a ponto de ouvir o que a mulher tem a dizer. Exatamente, o ser humilde é você reconhecer onde estão suas falhas, aonde você precisa mudar, e isso traz o respeito do outro, porque o outro ele começa a perceber isso, e o respeito faz com que ele te ouça, falar, nossa, essa pessoa tem um equilíbrio, entendeu? E uma coisa vai gerando a outra. E você, você começa ali, o seu contato com Deus, e você vai desenvolvendo isso, e você vai mudando, e o outro vai ouvindo, e é como se fosse uma engrenagem. Uma coisa vai levando a outra até você conseguir ter esse tipo de relacionamento, onde não existe maior ou menor, melhor ou pior, são iguais, cada um na sua função. No seu papel, No seu papel, porque muitas vezes a mulher, como eu falo, o homem ele trabalha fora, ele volta cansado, ele dormiu, ele está restaurado. A mulher, ela se acaba, ela fica esgotada. A mulher que trabalha fora também trabalha em casa. Porque trabalha em casa e tem os filhos e tem uma série de coisas. Então, ela acaba esgotada. Então, somos diferentes, é fato. Né? Então, temos papéis diferentes, não adianta. Né? Você se sente menor? Você se sentiu alguma vez menor por isso? Não, eu tive um processo diferente, porque assim, eu sempre trabalhei fora. E desde que eu me casei, que meu sonho era ser dona de casa e cuidar dos meus filhos, só que a gente vive num mundo onde a sociedade prega que isso é menor. Que você tem que trabalhar fora, você tem que ter um objetivo, você tem que ter... E isso me fazia, puxa vida, eu me senti uma pessoa, sabe, como se eu não tivesse um objetivo na vida, porque eu queria simplesmente ser uma dona de casa. E Deus trabalhou muito isso no meu coração até eu entender que isso é
acho que é o maior privilégio da mulher, porque hoje em dia a maioria das mulheres precisam trabalhar fora. E uma mulher que pode ficar dentro de casa cuidando do seu lar e dos seus filhos, isso é um privilégio de Deus. Entendeu? A mulher tem que agradecer e não se sentir diminuída porque ela está em casa. Porque não tem um maior, sabe, você como mulher está educando os seus filhos. Não está terceirizando a educação dos seus filhos. Eu estou tendo uma oportunidade única agora com a minha filha que eu falo, meu Deus, obrigado por esse momento. Sabe, não é uma outra pessoa que está ensinando, sou eu que estou ensinando. Eu acho que isso é muito importante, a mulher entender o valor que ela pode ter quanto mulher, quanto dona de casa. Sabe, o valor disso, a dimensão disso diante de Deus. Isso ela pode mostrar para o marido dela, né? No dia a dia, nas atitudes que ela tem no dia a dia com os filhos, com ele, com o esposo, né? E aí ele vai confiar de estar também te ajudando, te apoiando, né? Nesse aspecto do lar, né? Uma troca, né? Sobre a questão do conselheiro, eu lembrei da história de Abigail, né? E Nabal. Você podia até falar para a gente um pouquinho sobre isso? Porque como foi importante o papel de Abigail num conflito, digamos, que terminaria... como a morte de muita gente, né? Sim. Abigail teve a sabedoria de ouvir, de perceber o que estava acontecendo e viu que o seu marido foi imprudente, né? E como resultado da imprudência dele seria a morte para todo mundo. E ela vai até Davi e com as palavras corretas, na forma correta, equilibrada, ela lida com aquele homem, né, poderoso que veio com o seu exército para destruir a sua casa, ela consegue mudar o seu coração, né, com palavras corretas, suaves e equilibradas. E quando a mulher entende isso, ela consegue fazer revoluções na sua casa. Evitar tantos problemas, Tantos problemas, né? A mulher sábia, de fato, ela é a mais linda bênção. A mulher virtuosa, não é, de Provérbios, ela é uma linda bênção. Nada é mais precioso do que ela, né? Eu sempre digo que a coisa mais linda da casa, da família, é o sorriso da esposa. Eu, como esposa, tenho o privilégio de trabalhar para que ela possa sorrir e estar feliz. E quando ela está sorrindo e feliz, ilumina a minha vida e a minha casa. Tininha, obrigado por seus conselhos, porque agora é o programa para as mulheres. Obrigado vocês por terem participado. O tempo já acabou. A gente escutou um pouquinho o barulho da chuva aqui na nossa casa. Eu adoro chuva, foi muito legal. E eu vou ter um momento no particular com os nossos amigos e amigas, especialmente da TV Novo Tempo, que estão nos assistindo nesse momento. E nós ficamos com os nossos suquinhos aqui, conversando então, um pouquinho. Função da Tininha, suquinho com vocês. Minha função, falar com os telespectadores. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigada. Mulheres, vejam, que desafio grande, tremendo. Não se sinta menor nem diminuída. O seu papel é grande, é majestoso, é grandioso, porque você foi chamada por Deus para ser essa bênção na sua casa, ser essa inspiração. Só que, às vezes, a mulher não consegue lidar com essas demandas nem consigo mesma. O que ela acontece? Ela perde a paciência, perde o controle de si mesmo. E quando você perde o controle de si mesma, você não vai poder abençoar a sua casa com o seu conselho, com a sua mão ajudadora, apoiadora e, por que não dizer, formadora. Você precisa, nesse momento, entender que você foi colocada por Deus aí para operar milagres, ou melhor, para ser um conduto de milagres na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos. Eles vão ouvir você. Mas, pastor, não me escuta. Vamos escutar você. Desde que você tome a sua Bíblia e descubra como você pode viver e conviver, como você pode olhar para você e perceber a bênção que Deus quer que você seja. E aí, então, você põe a mão no arado e vai adiante. E as mulheres, de fato, elas têm uma vida desafiadora. Porque muitas de vocês trabalham em casa, trabalham fora de casa, cuidam do filho, do marido, de todas as demandas. Não queira também ser a líder suprema se você tem um esposo que pode ser esse que vai liderar. Enquanto ele inspira a família, inclusive você deve ser a mão do Senhor que vai edificando os caracteres, vai conduzindo a ambiente da casa e, por que não dizer, você vai administrando as lutas, os conflitos e os dramas que a família tem que enfrentar durante o decorrer dessa vida. Eu quero pedir ao Senhor que opere um milagre em você. O milagre que você entenda, no fundo do seu coração,
que você tem um papel relevante, você não precisa se submeter àquilo que não é a sua tarefa, não se colocar aonde você não foi convidada a carregar a carga. Mas que você, com amor e com simpatia, possa chamar o seu esposo para uma conversa, se for necessário, dizer do seu cansaço, dizer da sua tristeza, dizer de como você se sente. Não faça uma lista de cobrança, mas diga para ele como você se sente e como você precisa do seu apoio, do seu amparo para poder conduzir a casa, porque se a casa não for conduzida pelos dois, se dividirá, e quando isso acontece, todos nós perdemos, sofremos e caímos. As mulheres quase sempre, ou muitas delas, ficam em casa todo o tempo. Isso demanda um trabalho enorme, porque você não tem férias, você não tem descanso, você não tem manhã, você não tem tarde, você não tem noite. Mas você tem um Deus que pode ser o seu amparo, a sua bênção e o seu alento para ajudar você a ser a bênção que a sua casa tanto precisa. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, para que Deus dê a você a sabedoria de ser a bênção que você precisa ser aí no seu lar. Vamos orar. Deus de amor que está no céu, obrigado pelas esposas e mães, pelas mulheres que têm uma linda tarefa de conduzir a sua casa, de formar os filhos e, por que não dizer, de colaborar também na formação do seu esposo. Derrama sobre elas sabedoria do céu, bênçãos, saúde emocional, física e espiritual, para que possa iluminar, para que possa abençoar a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Terminamos aqui mais o programa Lar e Família, feito com muito amor da nossa família para a sua família. Na próxima semana, a gente se encontra outra vez. Tchau, até lá.